Bem, senhoras e senhores, bem-vindo ao 19º episódio do Café com Retina e hoje vamos falar de um assunto que está cada vez mais na crista da onda. Inclusive, eu já fui vítima, né? Eu já fui vítima do assunto, fiz e estou satisfeitíssimo. Então, se preparem que hoje a coisa vai ser boa e todo mundo vai tirar um monte de dúvida aqui sobre calvície e transplante capilar, entre outras coisas, com meu amigo Delmo Freire, que é médico, dermatologista, egresso aqui da Universidade Federal, com pós-graduação em tricologia. E, meu amigo, eu tentei falar seu currículo aqui, mas apresente-se, porque senão eu vou perder aqui o podcast todo falando seu currículo. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui, é um prazer falar desse assunto, um assunto tão da atualidade, né? Um assunto que os homens aí e as mulheres são muito interessados e que gera muita polêmica, né? Então, a minha vida realmente foi em cima da dermatologia, fiz pós-graduação em transplante capilar, fiz pós-graduação em tricologia, fiz pós-graduação em medicina integrativa. Então, eu gosto de falar um pouco do ser humano, mas esse assunto em específico, transplante capilar, é um assunto que eu realmente sou quase um fanático aí, porque é um assunto que, além de eu também estar nessa situação, também passei pelo processo de transplante capilar. Sim. É o meu dia a dia ali, Eu sei acho todas que as dificuldades aí de todo mundo. essas novas técnicas cirúrgicas para os implantes capilares esses revolucionaram, né? Uma dor do homem que era a calvície, eram cirurgias complicadas, caras, difíceis e hoje, e às vezes com resultados que deixavam algumas cicatrizes, e hoje esse fio a fio veio mudar, realmente veio revolucionar essa coisa para o homem e para a mulher também, né? Então, fala um pouquinho para a audiência, né? A gente tem um monte de leigo aí, além de estudantes de medicina, mas tem muito leigo, muita gente curiosa querendo saber o que é a tricologia, né? O que que causa essa queda de cabelo mais, né? E quais são as opções medicamentosas iniciais para aquele indivíduo que está começando a perceber que tem algo de errado acontecendo. Então, vamos lá, né? O que a gente fala sobre alopecia é uma queda de cabelo, né? A alopecia androgenética já é a doença, a calvície. Sim. Então, existem vários tipos de queda de cabelo e, dentre elas, a alopecia androgenética, que é a calvície. Então, a alopecia androgenética, que é a calvície, é causada por uma genética paterna ou materna. Antigamente se falava, será que é derivada do avô, da avó, da parte materna, paterna? Hoje já se sabe que qualquer genética de calvície familiar, paterna ou materna, ele pode fazer com que você tenha uma possibilidade futura aí de ser calvo. E a calvície, ela é, na verdade, causada por um processo hormonal, né? O nosso receptor, a gente tem uma predileção, as pessoas que têm a calvície, ela tem uma predileção a desenvolver a calvície em função dos hormônios. Na verdade, a nossa tendência a fazer uma mini atualização do fio, o fio vai ficando cada vez mais fino em função de um hormônio chamado dihidrotestosterona, que na verdade nada mais é do que a testosterona numa forma mais concentrada. Então a testosterona ela se converte em DHT, que é o hormônio mais forte, mais potente, que a gente usa realmente para ter os pelos da puberdade, para aumentar a massa muscular. Porém, quem tem a genética da calvície tem o fator negativo exatamente de perder esses cabelos, que podem acontecer desde a fase jovem até mesmo durante toda a vida, esse processo ir levando esse processo de evolução da calvície. O que é interessante é que eu tenho observado, inclusive, jovens indo para transplante capilar. Jovens, eu estou falando 20 anos, né? 22 anos, já vi 24 anos, que era uma coisa que você não sequer imaginaria há 10, 15, 20 anos atrás, né? Então, tem sido realmente mais comum. A gente sabe hoje que uma porcentagem em torno de 20 a 25% da pessoa com 20 a 25 anos vão ter esse nível de calvície. Então, a gente sabe que entre 20 e 25 anos, 20% dos homens vão ter calvície, seja leve ou avançada. Isso mudou por fatores ambientais ou já era assim e ninguém ligava? Eu diria até que o que aconteceu, né? Eu diria era pós-Covid, aí teve um boom de um fator muito inflamatório. Eu diria que não é que a calvície ela tem um fator de piora pelo processo do estresse, mas eu digo que o fator estresse misturou com a calvície e fez com que a maioria das pessoas que já tinham uma tendência genética à calvície, você olha, tem um clarão. Parte daqueles fios podem ter piorado ali por uma calvície e o outro
outra perda que pode ter acontecido em função até do próprio estresse. Então, a gente, quando observa, você não vai ver ali, olha a cabeça da pessoa, vai dizer, nossa, será que isso é calvície ou uma queda que tem uma associação com estresse? Muitas vezes eu tenho visto esse mecanismo misto. A pessoa tem um eflúvio telógeno. O que seria o eflúvio telógeno? É o aumento da fase de queda. O cabelo ele tem 3 fases: anágena, catágena e telógena. Então, quando a gente entra no mecanismo inflamatório, que acontece muito, por exemplo, no pós-gestacional, em cirurgias, em fatores de estresse, doenças como alterações de tireoide, a gente pode ter um aumento da fase telógena e os fios começam a cair com mais intensidade. E observou-se isso muito com frequência no pós-Covid. Então, quando a gente, essa fase dos 2, 3 anos atrás, o consultório aumentou em torno aí de 20 a 25% dos casos, a pessoa começa a olhar e diz, meu cabelo está caindo todo. Só que aquele eflúvio telógeno, que é aquela queda que aconteceu no pós-Covid, a gente já sabia que 1/4 dos pacientes que tiveram Covid, 1/4 tiveram quedas capilares absurdas. Pacientes a chegarem a perder 50% dos fios. E agora a gente está com outra epidemia, que é a epidemia da dengue, que é uma outra arbovirose que também gera uma queda capilar de eflúvio telógeno. Então, a gente pode ter queda capilar por Covid, por dengue, zika, chikungunya. Então, a gente Qualquer tem processo que, de certa forma, inflame, você pode ter. E aí, essas arboviroses têm também essa predileção a ter essa queda capilar. Qualquer mecanismo metabólico que iniba, que faça com que meu corpo ele jogue energia para conter aquela inflamação, ele obviamente vai fazer com que aquele aporte nutricional por fio diminua. Tanto o aporte nutricional como o oxigênio. Agora, eu acho que essas coisas também sempre estiveram aí. O que muda é que hoje também a ciência tem um olhar mais preciso em cima do que está acontecendo. Então, talvez você diagnostique aquilo ali com mais precocidade ou com mais volume do que antes você... Eu diria que a informação ela foi muito importante. Eu acho que as redes sociais sempre foram muito bem-vindas aí. Porque os homens eles têm essa tendência, eles procuram só um método mais eficaz quando a coisa já está num nível muito avançado. Então, muitas vezes a pessoa vai se aceitando, e o homem ele se aceitou durante boa parte do tempo. A gente vê essa mudança da cultura masculina recentemente. Sim. O homem está se cuidando, indo para salão, cuidando da barba, se preocupando mais, nossa, aquela coisa, eu casei e não vou mais me cuidar. Então, os homens eles têm buscado muito mais tratamentos estéticos. Então, o que acontece muito é que ainda tem uma cultura das pessoas disserem assim, olha, eu vou pensar numa cirurgia, eu vou pensar em procurar o médico quando a coisa já estiver avançadíssima. Então, hoje a procura masculina ela também cresceu em consultório em virtude dos homens estarem também preocupados no cuidado, no autocuidado. Então, eu vou pegar esse gancho. E aí, beleza, eu percebi essa queda, seja por que motivo for. E aí, qual é a primeira conduta que eu tenho que ter? Eu vou procurar um dermatologista, um especialista em tricologia. E o que é que eu vou ter de arsenal medicamentoso antes de algo mais importante? Medicamentoso mesmo. Então, vamos lá. Então, a gente falando no início de uma queda, né, não tem como a gente diagnosticar. O que a gente diz é como se fosse um autoexame. Né? Quando é que eu percebo que eu preciso procurar um dermatologista? Então, existem alguns critérios. Então, eu estou percebendo uma queda de aumento acima de 100 fios dia. No homem é um pouco mais complexo essa avaliação, porque os fios são muito pequenos, são curtos. Mas muitas vezes eu digo, olha, começou a perceber uma perda de densidade. Isso é um dos fatores que já começam a apresentar o início de que alguma coisa não está indo bem. Então, não tem como, obviamente, uma pessoa leiga ela dizer assim, olha, eu sei que isso aqui é calvície. Então, o primeiro sinal aumentei a queda, comecei a observar esses cabelos no chão, no chuveiro, no travesseiro, comecei a passar espuma de shampoo e comecei a aumentar aquele nível de queda, eu já procuro um dermatologista. Dentre as quedas, se a gente chegou lá no consultório e diagnosticou uma calvície, porque aí vão ter outras opções de queda, mas dentro de uma calvície, aí existem as medicações orais. Dentre as orais, aí existem a clássica, que é o minoxidil, que se a gente for falar um pouquinho mais sobre ele, o minoxidil, ele começou como minoxidil tópico, era uma medicação que até um tempo atrás era a única para ser aplicada topicamente. Então, as pessoas muitas vezes até entram no consultório e se queixavam, mas o minoxidil tópico resseca o cabelo, tem aquele cheiro de álcool. Então, a aceitação do minoxidil tópico, em boa parte do tempo, foi complexa. Começou-se a ter os minoxidilos tópicos manipulados, a aceitação começou a ficar melhor, até que veio o minoxidil oral.
Quando veio o minoxidil oral, foi uma ideia da dermatologia ter essa aceitabilidade do paciente, ficar um pouco mais prático do paciente usar, porque, queira ou não queira, entre você passar um tônico e você tomar um comprimido, é muito mais prático, a cápsula é mais fácil. Aí veio o minoxidil oral e aí, recentemente, o minoxidil sublingual. Então, se a gente for falar em opções de minoxidil, e qual a ação do minoxidil? Ele vai fazer um mecanismo de vasodilatação, e essa vasodilatação vai aumentar a irrigação para que os nutrientes venham para o cabelo. Então, eu aumento o aporte vascular daquela região para que os nutrientes cheguem no fio. O outro ponto é diminuir a fase telógena. Então, ele diminui a fase queda e aumenta a fase anágena. E o terceiro ponto é aumentar o diâmetro. Esse é um dos medicamentos. O outro medicamento é a finasterida, é a polêmica em cima da finasterida. A finasterida, ele vem exatamente para bloquear essa conversão da testosterona e dehidrotestosterona. Então, ele age ali naquele bloqueio da enzima 5-alfa-redutase tipo 2. E aí, esse bloqueio faz com que, já que o DHT ele é muito mais ativo, então 100 vezes mais ativo do que a testosterona, é ele que é o grande causador da queda, é ele que vai afinar os fios. Então, quando você faz esse bloqueio, tecnicamente você estabiliza a calvície. Sim. Então, se eu continuar a usar a medicação, se eu manter a medicação durante a vida, não é que vai nascer cabelo. Muitas pessoas dizem, se você tomar um remédio vai nascer cabelo. Não, ele vai parar a queda, engrossar o fio, aumentar a fase anágena e estabilizou. O que eu perdi já foi. Então, o que eu perdi gera uma cicatriz ali, daquela cicatriz, quando a gente olha no tricoscópio, já diz, olha, isso aqui não tem jeito de voltar. Então, falando em medicações orais e tópicas, minoxidil, né, os mais estudados, os que têm comprovações científicas, minoxidil e finasterida. Nas opções tópicas, existem algumas formulações que a gente pode associar dentro do minoxidil, até medicamento, inclusive, para escurecer um pouquinho do fio branco, pode ser associado dentro da posologia. Então, existem várias terapêuticas, mas se a gente for falar dos básicos, falando do homem. Na mulher, além desses, existem algumas outras medicações que também bloqueiam a ação da testosterona, que é exatamente para inibir a calvície feminina. Então, a gente só pensa em usar uma finasterida na mulher, por exemplo, no pós-menopausa. Existe, por exemplo, a espironolactona, que é um antipertensivo, mas que tem uma ação de bloqueio da testosterona. Então, de uma maneira geral, oral isso, tópico também. Se a gente for falar em tratamentos, aí tem mais outros. Existem umas linhas, existe microagulhamento, MMP, existe mesoterapia. O microagulhamento é aquele rolinho com as agulhas. O MMP já viu como uma evolução do microagulhamento, porque o MMP é uma canetinha de tatuagem, é exatamente um aparelho de tatuagem, só que o aparelho ele injeta tinta. Só que aí o que a dermatologia fez? Ele pegou o aparelho e aí ao invés da tinta bota a medicação. Sim. Então ele faz o mesmo mecanismo de uma tatuagem, só que vai injetando o remédio. A droga que precisa para fazer. A diferença é que ele faz um bolus. Então, ele tem, tecnicamente, uma ação melhor do que o microagulhamento. E a mesoterapia, que pode ser sintética, usar o próprio minoxidil, a finasterida, a depantenol, biotina, para fortalecer o fio. Existe o PRP. Todos os procedimentos de consultório, né? Eu já fiz algum deles, né? Eu acho curioso que eu comecei numa ordem diferente, né? Eu comecei pela finasterida aos 24, 25 anos, quando eu percebi a queda do cabelo. E eu fui com finasterida até casar, né? E aí casei e aí me disseram, não, ó, você vai ter filho, então suspenda esse negócio aí, porque isso diminui o volume espermático, pode mexer com a libido, blá, blá, blá. O que é de verdade se tem de estatística disso? Eu sei que isso é muito pessoal, né? Nós já conversamos sobre isso, né? Mas o que se tem de verdade na ciência, na reversibilidade, caso você tenha algum tipo de sintoma com o uso da finasterida ou da dudasterida? Então, esse é um tema extremamente polêmico, porque existem linhas de médicos que acabam entrando nessa história do efeito colateral, e todo congresso, eventualmente, o que a gente tem visto são pessoas cada vez mais preocupadas em usar a medicação. E muitas vezes parte desse processo, às vezes até pela desinformação. A
Preocupadas em não querer usar. E não né? querer usar, desculpa. E não querer usar. Por quê? Porque acaba que as pessoas, em função do dito comum, né? Se você pega e diz, olha, esse medicamento aqui, como efeito colateral, vai ter isso. Então, a pessoa, ela já entende que é ela que vai ter, mesmo sabendo que estatisticamente, hoje já sabe em torno de 2%. Mas já vai ter o efeito psicológico na indução do... Exato. Aí a gente chama esse efeito de nocebo. É a pessoa que ela já acha que ela tomou a medicação e é ela que vai ser a premiada. De 2 a cada 100 sou eu. Então, esse efeito, muitas vezes é algo até, inclusive, que muitas vezes é algo que a gente vê no consultório. Em alguns casos, eu tenho que entender como é que está a cabeça de cada um para até eu ver se eu entro ou não entro com a medicação. Então, eu digo que é muito individual essa avaliação de quem entra e de quem não entra. Então, se a gente for falar em contraindicações absolutas da finasterida, pessoas já com tentativa de suicídio, você vê como não tem nada a ver com a libido. Então, pessoas com tentativa de suicídio, em depressão, e nos casos que realmente já está diagnosticado uma disfunção erétil. E aí existe um estudo de 2019, um estudo até recente, que ele pegou 663 pessoas e aí fizeram esse estudo pegando pacientes usando finasterida e outras pessoas não usando. E esse último estudo, 663 pessoas, fazendo o estudo duplo cego, observou que não teve correlação com a disfunção erétil. E aí o que observou? Que as pessoas que já tinham problemas com a disfunção erétil foram as pessoas que mais se queixavam da medicação. Então, e o estudo anterior que houve em relação à disfunção erétil, eles pegaram um estudo baseado num questionário na internet em que as pessoas elas já eram desse grupo de questionamento e eles fizeram um estudo em cima disso. Foi a mesma coisa da creatina agora. Creatina agora é o vilão do mundo. Agora, tomar creatina, o cabelo cai. Então, o que acontece muito é isso. Nos congressos hoje, o que é que já é mais falado? Paciente que já tem essa visão de que a medicação vai fazer um efeito colateral ruim, o ideal é não entrar. Só que ainda existe a opção de usar ela topicamente. Eu posso usar em forma de gotas, eu posso, eventualmente, ainda mudar o veículo, mas é tudo uma conversa. Eu digo que cada paciente lá, eu tenho que sentir como é que o paciente está nessa aceitação. Porque é uma luta diária. E aí agora você tocou num assunto importante também e bem atual, né? Nesse processo de cuidado masculino, vem também o cuidado corporal, né? E Sim. agora a febre da modulação hormonal, né? O indivíduo tem que ter eternamente 20 anos e faz modulação hormonal e aí bota testosterona. E se ele tá botando testosterona, ele tá indo para academia, se ele tá indo para academia, ele tá subindo ali a testosterona, tá usando creatina, tá aumentando massa magra. O que a ciência está dizendo disso, da reposição hormonal, seja reposição, seja anabolicamente, com fins anabólicos mesmo, seja na reposição, vou botar entre aspas porque é controverso, e a creatina? O que é ciência e o que não é A creatina e a reposição. Isso. Os dois. Então, da reposição hormonal, né? Como agora realmente entrou nessa fase que o homem também está começando a repor hormônio, pensando nessa questão da longevidade, é um público que hoje está começando a entrar na linha de reposição que antigamente não tinha, né? Existe isso na mulher, a mulher procurava o ginecologista ou nutrólogo e hoje o homem está começando. Então, existem 2 grupos aí. Existe o grupo da longevidade, que as pessoas que passaram ali de 50 querem se cuidar e tá achando que a taxa de testosterona começou a baixar. E o grupo da maromba. E o grupo da maromba. E aí o que acontece? Tem uns casos interessantes lá, por exemplo, casos de consultório. Pacientes que começaram a notar o aumento da calvície depois de 50, que não é comum. E aí a gente vai, pesquisa, vai para a direita, vai para você, tem certeza que você não está usando nada? Ele, não, eu tô só fazendo uns tratamentos com o urologista. E aí dentro desse tratamento só tem umas injeçõezinhas. Estou tomando Nebido, que é a testosterona, e estou fazendo ela a cada 2 meses. Então, e aí começou a observar a queda exatamente no período em que se estabilizaria. Sim. A gente tende a algumas estabilizações a partir dos 50 anos. O que a gente vai percebendo muito mais acima de 50 é, às vezes, também um afinamento do fio. Então, essa é a essência do fio. O fio vai ficando cada vez mais fino.
Outro ponto é o público mais jovem. Então, o público mais jovem que realmente quer ter um corpo atlético, eu digo assim, se você tem uma genética para calvície, você vai ter que escolher. Ou você vai ficar marombado, ou você vai ter cabelo. As duas Porque vai coisas não cair. dá, porque vai cair. Então, não tem como, mesmo fazendo o bloqueio, se a gente fizer o bloqueio, tomar finasterida, tomar até a dutasterida, que a gente não falou, mesmo assim a gente vê que os casos de pacientes que fazem essas correlações, ele tem um aumento da queda sim. Outra coisa é paciente transgênero. Então, o paciente transgênero, a mulher que hoje faz as modulações para tomar testosterona para ter um corpo masculino, sabe que vai ter o mesmo tipo de calvície masculina se tiver uma história genética para isso. Então, a gente já vê isso de uma maneira muito notória, né? Então, é aquela história, se ele quiser manter os hormônios, ele sabe que vai precisar tranquilamente partir para um transplante. E o grande problema do transplante é que, necessariamente, você não pode não ter uma área doadora suficiente para transplantar. Então, o que ocorre é que, tecnicamente, a gente tem aqui 60% dos cabelos nessa região e 40% dos lados e do fundo, que é onde a gente tira. Sim. Então, tecnicamente, a área doadora ela não seria suficiente para cobrir tudo. Por isso que, em alguns casos, tem que ser pelo de barba, pelo do corpo. Então, é um dilema aí. Não dá para ter tudo. Mas a creatina é lenda. Então, e a creatina foi outra história que teve com os jogadores de rugby. E aí, eles fizeram uso da creatina. E nesse estudo eles observaram que eles tomaram em torno de 8 gramas de creatina por dia. E nesse estudo que eles tomaram 8 gramas de creatina por dia, eles tiveram um aumento da hidrotestosterona, que é o hormônio causador da queda. E aí, só que o estudo ele é um estudo cheio de viés, porque não falou qual foi a creatina, como foi feita, e se teve alguma manipulação dessa substância. O nível de atividade física que o cara estava naquele momento. Exato. Então, até a própria atividade física fazendo aumento da hidrotestosterona. Então, porque a creatina é o novo boom cerebral, né? A creatina agora está prevenindo até pra Alzheimer. Tudo. Tá sendo um espetáculo. Ela é positiva. E aí, meu amigo, eu estou usando creatina todo dia... Mais 3 miligramas. E eu tô fazendo nutrologia lá no Albert Einstein. Então, lá também é o boom. Se falar de creatina e falar de whey, é assim, Deus no céu, os dois na terra. Então, você falou uma coisa importante, que é o time, né? Porque no meu case, por exemplo, eu fiz tudo automedicação, até chegar essa onda da tricologia para o homem lá e o cara ir para se procurar. Na minha época, eu fui sozinho, eu tomei a finasterida sozinho, lendo artigo. Depois descobri o Rogaine, né? O Rogaine, o minoxidil. Aí comecei a passar o minoxidil, aí casei e parei. Que é aquela espuminha que grudava o cabelo todo. Qual é o momento que o cara tem que perceber, ou se é obviamente quem vai dizer isso para ele é o dermatologista, e se, chega, você tem que fazer transplante, porque senão eu vou perder inclusive a área doadora aqui. Na verdade, esse que é o grande erro das pessoas. Elas querem se automedicar. Sim. E aí o que acontece? A gente realmente pega alguns casos em que a dehidrotestosterona ela está tão bloqueada que está abaixo dos níveis normais. Então, toda a medicação ela precisa ter um acompanhamento do laboratório. Então, não é porque eu vou tomar uma finasterida que eu não vou ter aquele acompanhamento laboratorial, porque, eventualmente, eu posso até realmente fazer um bloqueio acentuado da dehidrotestosterona. Em alguns casos, já tive esses pacientes com um bloqueio aumentado e pode realmente gerar um sintoma mais ativo. Então, primeira coisa eu digo, não se automedicar no sentido de tomar medicação e não fazer um exame para saber como é que estão as taxas. Segundo, quando se fazer o transplante, existem algumas situações. A gente fala que, classicamente, uma calvície grau 3. O que é a calvície grau 3? É aquele Mickey. Então, a pessoa que já se incomoda com aquela aqui, começou a fazer um Mzinho aqui, já é um indício clássico aí que a pessoa pode fazer transplante, porque eles, olha, me incomoda, isso aqui já jogo para cá, jogo para cá, me incomoda. Então, o grau 3 é aquilo que você já perdeu um pouco das entradas. Se a gente for falar o que é o grau 3, é a pessoa que olha lateral e ela tem uma entrada 2 centímetros na frente da orelha. Então, essa entrada, já que é um Mickeyzinho, aqueles 2 entradinhas mais altas, já é um indício de fazer o transplante. Por quê? Porque ali você não vai corrigir com tratamento conservador. Se aquilo não incomoda, ela quer basicamente manter a densidade, ela mantém as medicações. O que acontece em alguns casos é que a pessoa às vezes perde um pouco dessa frente
Que esse Mickey Faz perde como eu, coroa. começa a pentear pra frente, né? Eu comecei a pentear pra frente pra dar Hoje uma... tá na moda o pozinho, né? Então as pessoas estão usando muito a queratina. Tem a queratina em fibra. Explica esse pozinho. Explica esse pozinho. Então, a queratina, na verdade, a fibra capilar, né? Eles usam muito para dar uma maquiada na calvície. Ah, Então aquele preto. É o preto. Então é Tá, aquele tá. sprayzinho, você chega lá, hoje todo cabeleireiro pega e tá no finalizando ali, ele... Porque agora você tem essas técnicas do visagismo, né? Então você vai ver na internet, o cara tá lá careca e faz uma transformação e daqui a pouco aparece cabelo. Não tem como. Ele pegou o pozinho ali, a fibra capilar, jogou e dá uma maquiada. E aí o que ele faz? Ele junta, ele dá uma densada ali, mas se molhar, acabou-se. Acabou-se a fibra. Então, existem várias formas da pessoa hoje estar utilizando para tentar esconder essa calvície. Uma delas é isso. Outra coisa é o boné. Então, eu peguei paciente com 20 anos de boné. Né? Ele disse, olha, eu tenho uma coleção de bonés. E eu só fui descobrir o detalhe, por exemplo, na igreja, né, que não se usava, é meio que um pecado. É uma coisa que você está afrontando. Falta de respeito você entrar de boné. Ele disse, olha, o único local que eu não entrar de boné é na igreja. Então, eu ficava lá de fora. Então isso é uma lenda. Boné não cai, não cai cabelo. Na verdade, a pessoa se esconde no boné. Se esconde. Então, o que acontece, eventualmente, quando você abafa, você tem uma dermatite ativada ali, você pode fazer um quadro de eflúvio. Então, esses eflúvios telógenos, esses aumentos da fase de queda, eles podem ocorrer, inclusive, pela caspa, pela descamação de couro cabeludo. Então, você já tem uma descamação em couro cabeludo, você bota algo que abafa, você vai aumentar a oleosidade, e aí a gente já sabe, por exemplo, um eflúvio pode aumentar uma queda que é 100 fios dia para 200 até 300 fios dia. Então, aquilo pode gerar um efeito de falha, um efeito de uma rarefação. Mas a boné gerando calvície não, mas ele pode aumentar em pessoas com predisposição e com a caspa ativa, ele pode aumentar o eflúvio. Então, obviamente, só para resumir, a motivação principal para você sair do tratamento clínico e ir para a cirurgia é, obviamente, estética, seu desconforto estético, né? A não ser que o seu dermato vire para você e diga, olha, ou você faz agora ou não tem fio doador para uma cirurgia tem só. outras possibilidades. Vamos falar um pouco tem questões, por exemplo, traumáticas. Pessoas que sofreram um acidente, querem esconder um pouco a cicatriz, é uma opção. Cirurgias tem craniotomia, às vezes pacientes com sequelas capilares ele quer esconder. Tem gente que tem uma testa já aumentada, quer diminuir o tamanho da testa porque geneticamente ele já não gosta da cabeça dele. Eu sou desse, hein? Então, eventualmente eu posso não ter um quadro de calvície, pronto. A redução da testa é muito comum em mulher. Então, às vezes a mulher que tem essa testa um pouquinho aumentada, ela quer reduzir o tamanho da testa, mas não por conta de uma calvície, porque a testa já é um pouquinho alargada. Então, você pode ter por qualquer fim estético que incomode não sendo uma calvície. O que a gente orienta, obviamente, tem que ser diagnosticado, porque existem outros tipos de queda, que são quedas em que eu preciso tratar antes. Então, existem alopecias cicatriciais. Então, existem mulheres pós-menopausadas que a testa começa a crescer. Sim. E aí é um tipo de queda que ela gera uma cicatriz. Nesse perfil de paciente, eu primeiro preciso passar por um tratamento clínico, 2 anos tratando para depois ir para a cirurgia. Porque a gente só pode fazer a cirurgia quando a doença tiver inatividade, lúpus, né, lúpus discoide, líquen plano pilar. Então, por isso que não é sempre aquela história, você teve aumento de queda, procura, mas a imagem visual do que a gente está vendo só na hora para a gente definir. Às vezes, a pessoa manda uma foto assim, aí... Não dá porque tem que ter a tricoscopia para avaliar o folículo, o fio e tudo mais. E você tocou num ponto crucial que eu quero falar depois que a gente falar sobre o procedimento, que é justamente essa dor na mulher, né? Porque eu passei pela história do procedimento e para mim raspar a cabeça foi o de menos. Eu sinceramente achei a cirurgia bem tranquila e tal, mas para mulher isso deve ter uma dor diferente que a gente vai abordar um pouquinho depois. Mas beleza, foi indicado, a gente já falou um pouquinho dos mitos, das medicações, dos tratamentos alternativos, mas aí foi indicada a cirurgia, qual é o preparo antes, o que acontece durante e quais os cuidados depois? Aí depende de cada caso, né? Porque o ponto-chave e o material de trabalho era a doadora. Então, tem casos em que eu digo, olha, já é uma área doadora suficiente, a gente já pode partir para uma cirurgia.
Não preciso preparar isso, falando de um preparo medicamentoso pré-cirúrgico, porque em alguns casos a gente tem uma área doadora curta e uma área de calvície longa. Então, naqueles casos em que eu vejo isso e coloco o aparelho e vejo que ainda tem uns fios ali finos e que eu preciso ainda engrossar, no mínimo, os fios da área doadora para eu gerar um efeito estético bacana, então muitas vezes eu preparo o paciente, em alguns casos 3 meses, até 6 meses, com medicamento mesmo, e às vezes até com mesoterapia, com PRP, porque a ideia é a gente deixar aquele momento para um momento melhor cirúrgico, já que meu material ele é um material mais escasso. Então, muitas vezes eu preparo as calvícies mais extensas para que a gente tenha um melhor momento cirúrgico. É igual uma bala de prata. Eu não posso perder fio, eu não posso colocar de qualquer forma. Eu tenho que, no mínimo, fazer com que aquela frente fique uma frente bem desenhada. Então, em alguns casos, há um preparo medicamentoso, com injetáveis, para que a gente chegue no melhor momento cirúrgico. Pensando nas calvícies mais leves, a gente já tem, que tem uma área doadora interessante, por exemplo, atendi um caso hoje, são casos em que a gente vê o fio, vê o diâmetro, a gente tem um aparelho que a gente mede diâmetro de fio, densidade de área doadora, consegue calcular a quantidade de fios que tem por centímetro quadrado. Por E exemplo, diz está pronto. Esse de hoje eu digo, olha, ele tem uma área doadora para 3 cirurgias. Eu digo, olha, pelo nível aqui de densidade de folículo centímetro quadrado, tranquilíssimo. E a área de implantação também é pequena. Então, é basicamente os exames cirúrgicos pré-operatórios básicos, né? O exame de hemograma, coagulograma, todos aqueles checklists mais básicos, mais o exame cardíaco. E a cirurgia em si é uma cirurgia que, o cardíaco falando mais no teste ergométrico. Então, esse preparo é um preparo mais tranquilo, porque o paciente é elegível para uma cirurgia de transplante capilar, tecnicamente ele tem que estar bem, tem que estar com saúde, ele tem que estar tranquilo, porque é uma cirurgia de muito baixa complexidade, porque é uma cirurgia que não dá ponto, é uma cirurgia que basicamente são feitos fusos. E esses fusos que são retirados fio a fio, basicamente, se a gente colocar uma compressinha com gás, é que para de sangrar. Então, a grande questão da cirurgia não é a complexidade, é o tempo que eu preciso para tirar o fio, separar o fio, contar o fio, colocar no microscópio. A minhas que foi light foram 6 horas. 6 né? horas. Você tem cirurgias máximas, você já chegou a quanto tempo disso? Já cheguei a 12. Já cheguei a 12 horas. Porque aí vai depender de cada caso, né? Tem cirurgias que são mega sessões. E anestesia local, com um pouco de sedação? Exato. Porque quanto maior, obviamente, a quantidade de fios que eu preciso tirar para eu colocar na área de implantação, mais tempo eu vou ter que ter ali para colocar todos os fios de volta. Então, como é o passo a passo? A gente primeiro faz a extração, que são os fusozinhos, o fio a fio, é FUE. O paciente fica de barriga para baixo. Fica com a barriga olhando para baixo. E tem um furinho ali na cabeça para ele encostar a cabeça e ficar deitado. Esses fios eles vão ser separados, acondicionados, refrigerados, contados e separados, porque cada fio ele tem uma área que ele precisa ser colocado. Então, por exemplo, ninguém vai ver fio na primeira linha de implantação saindo um galinho de 3 ou 4. A gente chama isso de folículo. Então, o folículo ele pode ter um fio saindo dele, 2 fios, 3 até 5. Então, a gente tem o folículo de 5 fios. Então, é como se fosse um galho inteiro que sai 5 fios juntos. Então, imagine se esse galho de 5 saísse assim, na frente. E aí, a gente, obviamente, começou a pegar muito disso em recirurgias, em função desse passado, de técnicas rudimentares. Então, eu tenho feito muita cirurgia corretiva, de casos em que o paciente ficou com a cicatriz, em que ficou com os folículos de 5 na primeira linha de implantação, que o desenho da hairline ficou um desenho feminino. Então, dentro da cirurgia, tem muito detalhe técnico. Então, quando a gente faz extração, separação, contagem, esses fios eles vão seguir uma rota para serem colocados. Só que antes deles serem colocados, existe o processo que é o desenho, e esse desenho que a gente chama de pré-incisão. Então, cada ângulo, cada direcionamento, cada local onde vai o fio, a gente primeiro faz todas as incisões. Se forem 5.000 folículos, 6.000 são 6.000 incisões, e é exatamente onde cada folículo vai ser direcionado, onde vai ser colocado. Então, existe uma máxima em que
a primeira linha, essa frente, é o local que precisa ter maior densidade do cabelo. Sim. Porque é exatamente onde a pessoa olha, se eu estivesse andando numa floresta. E eu, tecnicamente, quanto mais denso, eu não posso ver a luz ali entre eles. Então, quanto mais grosso, quanto mais denso, quanto mais densidade, quanto mais aproximação de fios ali, melhor o efeito estético você vai ter. Quanto mais se afasta, mais eu vou vendo uma sensação de falha. Que é o que você chama da linha... A hairline. hairline. Então, essa hairline, ela tem que estar com os fios coladinhos ali, um do lado do outro, porque é ele que vai gerar uma sensação de volume e densidade. Então, o transplante, ele falando numa calvície avançada, eu tenho algumas prioridades. A frente ela tem que estar muito densa e aos poucos eu vou espaçando esses fios até chegar na coroa. E em alguns casos, o que ocorre? Se eu estou aumentando a densidade da frente e aí vai acabando os cabelos para trás, eu preciso de um segundo transplante, até um terceiro transplante vindo de trás para frente. Porque a prioridade é a gente melhorar a hairline, porque a gente só... Não adianta eu estar com a coroa fechada e a frente está falhada. Porque é onde você olha para o espelho e vai dizer, poxa, ficou bacana. Ou não ficou bacana. Então, a prioridade sempre é a frente. Então, quando chega no último momento, o momento da incisão, é onde a gente vai desenhar para ficar com todos aqueles fios muito bem colocados, para depois serem todos devolvidos ali na sequência. E aí, os fios de 1 na primeira linha de plantação, fios de 2, fios de 3, e aí a gente vai, folículos de 2, 3, e aí vai seguindo... o quebra-cabeça aí, remontando. Quanto mais alto é o seu paciente, melhor, porque você tem que se preocupar só com a hairline da frente. Né? No meu caso, que sou baixinho, você tem que ficar... tem que olhar tudo. Tem que olhar tudo. Mas eu digo que assim, todas as pessoas altas, baixas, todo mundo quer ter aquele cabelo que entre na piscina, entre numa praia, que não vá para um local e vire para a direita, o vento bata e comece a apresentar uma área de falha mais ativa. Então, eu digo que a cirurgia ela é uma engenharia em que a gente precisa realmente colocar tudo, calcular, e esses cálculos eles precisam ser muito precisos para a gente também mensurar mais ou menos como é que vai chegar no final, mas mesmo assim, o que pode ocorrer? Eu tenho um paciente que eu coloquei 5.000 e o que pode modificar um efeito de cobertura. O que é a cobertura? Eu vou olhar e a sensação visual ele está mais fechado ou mais aberto. Então, a gente chama de efeito de cobertura. Então, o que pode modificar a cobertura? Dizer, olha, eu botei 5.000 em uma pessoa, por que o dela ficou com a aparência de mais cheio e o meu mais vazio? Diâmetro do fio. Então, obviamente, quem tem o calibre do fio maior é igual se olhar uma floresta. Se olhar a floresta de cima, aquela floresta com troncos mais largos, as árvores com troncos mais largos, são aquelas árvores que você vai ver muito mais sombra. Aquelas regiões, e as árvores com troncos mais finos, são aquelas áreas que você vai perceber mais clareira. O outro ponto são os folículos. Eu posso ter folículo com a pessoa com tendência a ter mais folículos de 3, e 4 e 5. Então, imagine se eu tiver uma árvore com vários galhos e uma árvore com poucos galhos. Então, quem tiver mais galhos vai, obviamente, ter um efeito maior cobertura. Os galhos e essa quantidade de folículos e quantos fios tem por folículo é determinado geneticamente. Então, é imutável. Então, não existe a medicação para fazer isso. Por isso que quando a gente fala do uso do remédio, eu posso mexer aonde? No diâmetro. Na grossura do fio. Na grossura do fio. Por isso que em alguns casos eu preparo, porque eu vejo... E a gente tem um aparelho que a gente realmente mede o diâmetro do fio. E às vezes eu não vejo um diâmetro tão legal para cirurgia, porque eu sei que vai gerar um efeito de baixa cobertura. Vamos preparar, deixar ele mais grosso para a gente partir para a cirurgia. Seja uma engenharia caso a caso, você vai ver quem precisa. Exatamente. O perfil de cada fio de cada um, e aí a quantidade, vai tomar a sua decisão. E o pós-operatório, quanto tempo que o cara tem que se programar, ou a pessoa, o paciente, a mulher, para um repouso mesmo... Vamos chamar de absoluto em casa, né? Não precisa ficar parado, mas em casa e tal, fora do trabalho. Então, eu digo que depende da atividade. Se eu tiver uma pessoa que diz, olha, eu sou TI, ele pode no outro dia trabalhar. No outro dia. Computador, porque no computador ele está ali sentado, está no ar-condicionado. Porque o que a gente vai dizer, olha, não pode baixar a cabeça. Mesmo assim, por conta de edema, né? Por conta do edema, então são 7 dias com esse cuidado de baixar a cabeça e ficar passando um sprayzinho na cabeça. E esse spray com água termal, então tem que ficar borrifando. Então, por isso que eu gosto de falar de planta, porque você vai aguar igual a plantação, é uma mudinha nova que foi implantada, então fica muito fácil de entender se a gente for falar de vegetação. Então, tem que irrigar
para aquilo tudo não ressecar e os folículos não ficarem grudados uns nos outros. Então, fez essa primeira semana, a pessoa ela trabalha em ambientes internos, home care, tranquilo, dá para atender no dia seguinte. A pessoa que trabalha como autônomo, eu peço pelo menos assim, que tem que sair de casa, pelo menos uma semana, se na segunda semana ele não se incomodar com as casquinhas, com as crostas. Sim. Então, a grande questão é que a partir da segunda semana, você pode até ir para o trabalho normal, mas esteticamente você vai estar com aquelas crostículas na região alta da cabeça, a região lateral, as crostículas, se fizer tudo certinho, elas já praticamente saíram, só vai ficar um halo mais vermelho nessa região que dura em torno de 45 dias, mas passa batido. Então, se a pessoa, visualmente, ela não quer que as pessoas visualizem qualquer resultado de casquinha, de crostícula pós-cirúrgica, em média, uns 15 dias. Tá, mas o sol é um problema. Aí, você trabalha no sol... Aí, se você trabalhar no sol, aí com 15 dias, aí vai ter que ter o uso do bonés já podem ser liberados nesse período, e aí a gente já orienta que pode passar até o protetor solar. Perfeito. Na região, mas com 15 dias até militares, PRF, que tem que estar se expondo ao sol, já podem utilizar os bonés e um protetorzinho solar na cabeça. E agora, para acalmar as mulheres que têm problemas e que precisam fazer transplante capilar, o que muda em relação ao preparo da mulher? No intra e no pós, se muda alguma coisa? Então, na mulher... Elas raspam a cabeça? Então, esse é o grande medo e mito do transplante feminino. Na verdade, não é mito, porque eu atendi há 2 dias atrás uma paciente que disse, olha, eu fui num profissional que disse que para fazer o meu transplante eu tenho que raspar a cabeça. Eu disse, eu não estou querendo gerar um efeito inestético, né? Já é algo muito forte para a mulher a calvície, e a ideia não é que você faça um transplante para você gerar algo negativo maior do que o que ela já está sofrendo, porque a gente sabe que para um cabelo crescer ali em torno de 30 centímetros são 30 meses. Então, para a gente chegar num tamanho considerável de fio, a gente demora muito tempo. Então, o transplante feminino, na verdade, ele é feito sem raspar a cabeça e é colocado o folículo entre fios. Então, como é que faz? Então, a gente faz na região de trás, na região da nuca, por isso que é um transplante um pouco mais limitado. A gente não vai usar os folículos das laterais, vai usar basicamente da região de trás. Então, tem que ser áreas menores para não precisar raspar. Então, vai fazer uma raspagem da região de trás, aqui da nuca, que a gente chama de região occipital. Então, essa regiãozinha de trás. E o rabo de cavalo, que está aqui em cima, ele vai esconder. Então, o rabo de cavalo a gente levanta, faz uma raspagem por baixo e o rabo de cavalo ele volta. Então, quando a gente bota o cabelo ali, ninguém percebe onde tirou. E aquela região que foi extraída e que foi tirada, os cabelinhos em volta dos que foram tirados, eles vão compensando aquela ausência dos que foram tirados. Então, o transplante feminino não faz a raspagem, a gente faz um retângulo na região de trás, aquele retângulo sim é raspado para extrair os folículos, mas visualmente ninguém percebe ali que foi extraído. Porque tem uma cobertura que vem... Porque tem uma cobertura... Então, aí no feminino, em função dessa área doadora ser um pouco menor, eu tenho que, em alguns casos, preparar, porque tudo depende da área de implantação. Se eu tiver uma calvície mais extensa, eu tenho que esperar um pouquinho, aumentar o diâmetro do fio. Então, tudo é a engenharia do que tira e do que coloca. Então, depende da área de implantação. Se for uma área menor, dá para se fazer uma região anterior, dá para fazer bem rápido, no sentido de não esperar para a cirurgia. Em alguns casos, eu preparo 1, 2, 3 meses para depois transplantar. E se você vai precisar fazer 1, 2 ou até 3 transplantes capilares, isso vai depender se você tem ou não a área doadora e da sua necessidade. Mas é factível e não tem um intervalo mínimo ou máximo, né? Não, o que faz com que a gente eventualmente parta para as outras cirurgias são dois motivos aí principais. Um é a pessoa que já deixou estender e chegou em graus avançados, grau 6 e 7, literatura em livro, né? Já se fala grau 6 e 7 vão ser 2 cirurgias. Não tem para onde correr. Mas não dá, né? Porque a gente tem o tempo de vida do fio. Então, ao mesmo tempo que, quando a gente fala em transplante, é igual a gente pegar. Se eu estivesse tirando um coração do corpo, ele vai ter um tempo de vida e que ele precisa voltar. A mesma coisa acontece com o folículo.
ele precisa ter um tempo para sair. Isso tudo é cronometrado. Então, ele precisa ter o tempo de sair, só que ele precisa voltar. E quanto mais tempo, eventualmente, eu demore, mais risco de eu perder parte desses folículos que morrem. Então, não dá para fazer cirurgias absurdas, extensas. Porque eu quero botar tudo que eu tenho, eu quero tirar tudo que é lugar, vai da axila, pelo pubiano, vou tirar da perna. Porque existem os tempos de vida do fio. Então, não adianta nem eu ficar tentando aumentar o tempo cirúrgico muito, porque eu vou começar a ter uma perda do próprio folículo com o passar do tempo. Então, esse é um dos casos. O segundo é a pessoa que faz o transplante e relaxa nos comprimidos. Vou chutar o balde, fiz o transplante, não vou usar as medicações. Então, é a pessoa que factivelmente ela vai acabar indo para uma outra cirurgia, porque os fios não transplantados continuam a sofrer o efeito hormonal da calvície e, consequentemente, vai ficar os transplantados vão e os ficando não. mais finos também. E vão ficando mais finos, vai diminuindo a sensação de densidade, e aí pode calhar de ele precisar de uma segunda cirurgia para compensar a ausência do remédio, que muitas vezes ele negligenciou, achou que não precisava e achou que o transplante pronto era aquilo. Então é uma coisa que eu tenho que bater muito no pé dos meus pacientes, que eles têm os que são teimosos. É isso aí. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu espero que você tenha sanado uma série de dúvidas dos homens e mulheres por aí afora que têm algum tipo de desejo de um tratamento estético de transplante capilar. Eu assino embaixo, né? Porque já vivenciei e achei que foi uma coisa revolucionária para mim. Ou seja, isso é uma coisa muito pessoal, muito individual, né? Então, esse foi o nosso 19º episódio, né? Mais uma vez agradecendo a Ótica Vision, né? Pelo apoio e patrocínio aqui do podcast do Café com Retina. E suas considerações finais, meu amigo. Deseja deixar alguma orientação aí para quem nos ouve? Sempre que tiver essa queda capilar, independente da causa, porque não vai saber o que é, a primeira conduta é procurar o especialista. Muitas vezes as pessoas elas vão usando artifícios. E cada vez mais a gente tem visto aí na internet as pessoas procurando prótese, procurando outras formas de camuflar, bota um pouquinho desse pozinho aí na fibra capilar e vai adiando, que muitas vezes a gente observa que ainda tem uma possibilidade de a gente reverter aquilo. Então, primeiro passo de queda, porque às vezes pode não ser cirúrgico, pode ser clínico. Então, o primeiro passo de queda, começou a notar que está começando a perder essa densidade, procurar o especialista. Beleza, meu amigo. Então, esse foi o 19º episódio. Se gostou, curte aqui, compartilha com quem precisa saber sobre transplante capilar aí. Até a próxima. Fui!